O eco dos saltos altos de Elisa Moura ressoa pelo corredor de mármore travertino, como um metrônomo solitário, marcando o compasso de uma vida que se arrasta em câmera lenta. 3 anos. 3 longos anos atravessando os mesmos corredores da mansão no Morumbi, onde cada passo ecoa como um lembrete cruel de sua própria invisibilidade. A luz fria dos lustres de cristal ilumina seu reflexo nas vitrines vazias que decoram o hall principal. Elisa para por um instante, observando a mulher que a encara de volta através do vidro. Cabelos castanhos, sempre impecavelmente arrumados. Olhos amendoados que um dia brilharam com sonhos. Agora, opacos como o céu paulistano numa manhã de inverno. Aos 32 anos, ela deveria estar radiante. Mas o que vê é uma versão pálida de si mesma, uma sombra elegante, perdida entre paredes que custaram mais do que a maioria das pessoas ganha em uma vida inteira. O som distante do trânsito na marginal ecoa através das janelas blindadas, um lembrete constante de que existe um mundo lá fora, pulsando, vivendo, respirando. Mas aqui dentro, no silêncio opulento desta prisão dourada, o tempo parece suspenso, como se as próprias paredes conspirassem para manter a vida em pausa. Elisa ajusta o colar de pérolas que Arthur lhe deu no primeiro aniversário de casamento, um presente escolhido por sua secretária, como descobriu depois. Suas mãos tremem levemente, não pelo frio do ar-condicionado central, mas pelo peso da solidão que carrega como uma segunda pele. Ela se pergunta se as pérolas sentem o vazio tanto quanto ela, se também foram arrancadas de suas conchas naturais e colocadas em uma vida que não escolheram. A mansão, com seus 500 metros quadrados de área construída, parece infinitamente maior quando se está sozinha. Cada cômodo decorado por uma renomada designer de interiores conta uma história de bom gosto e abundância, mas nenhuma delas é a história de Elisa. As obras de arte nas paredes foram escolhidas não por seu valor emocional, mas por seu potencial de valorização. Os móveis, todos sob medida, se encaixam perfeitamente no espaço, mas ela jamais se sentiu encaixada ali. A rotina matinal se aproxima, e Elisa sabe exatamente o que a espera. Arthur Diniz, seu marido de 3 anos, descerá as escadas às 7 horas em ponto, trajando um dos seus inúmeros ternos impecáveis. Ele se dirigirá à sala de café da manhã, onde Dona Marta, a governanta leal e silenciosa, já terá preparado tudo conforme suas preferências específicas. Café colombiano, 2 torrões de açúcar cristal, pão integral torrado, manteiga sem sal e um copo de suco de laranja natural. Elisa caminha em direção à sala, seus passos agora mais lentos, como se cada metro a separasse um pouco mais da mulher que um dia foi. A mesa de mogno, com capacidade para 12 pessoas, os recebe todas as manhãs com uma frieza protocolar. 2 pessoas em uma mesa gigantesca, 2 universos paralelos que se encontram por obrigação contratual. O ritual se repete com a precisão de um relógio suíço. Arthur entra, cumprimenta com um aceno cortês, senta-se em sua cadeira de sempre, à cabeceira da mesa, naturalmente, e imediatamente se perde em seus documentos. Elisa, sentada à sua esquerda, observa o homem que chamou de marido durante 3 anos, mas que conhece menos do que conhece o porteiro do edifício onde morava antes. Arthur Diniz é um homem de presença imponente. Aos 38 anos, possui a postura ereta de quem nasceu para liderar. Seus cabelos negros, sempre perfeitamente penteados, começam a mostrar fios prateados nas têmporas, dando-lhe um ar de distinção que combina com o império empresarial que construiu. Seus olhos, de um castanho profundo, raramente encontram os dela, preferindo se fixar nos números e gráficos que dominam sua atenção matinal. Hoje, como sempre, ele folheia relatórios financeiros enquanto mastiga metodicamente seu café da manhã.
Suas mãos, grandes e bem cuidadas, seguram os papéis com a mesma precisão com que conduz seus negócios. Elisa observa a aliança de ouro branco em seu dedo anelar, idêntica à sua, e se pergunta se ele às vezes esquece que a está usando. Bom dia, Arthur, ela murmura, mais por hábito do que por esperança de uma resposta significativa. Ele ergue os olhos por uma fração de segundo, oferecendo um sorriso que não alcança seus olhos. Bom dia, Elisa. Dorme bem? A pergunta é formulada com a mesma entonação que ele usaria com um sócio em uma reunião de negócios. Cordial, mas distante. Profissional, mas vazio. Sim, obrigada. Ela responde, sabendo que ele já voltou sua atenção para os documentos antes mesmo de terminar a frase. Dona Marta surge silenciosamente como um fantasma benevolente servindo o café de Elisa. A governanta, uma mulher de 50 e poucos anos, com cabelos grisalhos sempre presos em um coque impecável, é a única pessoa nesta casa que demonstra algum calor humano. Seus olhos gentis encontram os de Elisa com um sorriso discreto, um pequeno gesto que diz: eu vejo você, eu entendo. Obrigada, Dona Marta. Elisa sussurra e a governanta aperta levemente seu ombro em resposta. Este pequeno toque, o único contato humano genuíno que Elisa recebe na maioria dos dias, quase a faz chorar. Ela se segura, mantendo a compostura que aprendeu a usar como armadura nos últimos 3 anos. Arthur consulta seu relógio, um Patek Philippe que custou mais do que muitas pessoas ganham em um ano, e se levanta com a mesma brusquidão de sempre. Tenho uma reunião importante hoje. Não sei que horas voltarei. Elisa assente, fingindo que esta informação é relevante ou que fará diferença em sua rotina. Ela sabe que ele voltará após as 10 da noite, subirá direto para seu escritório, e ela o verá novamente apenas na manhã seguinte, na mesma mesa, no mesmo ritual vazio. Boa sorte na reunião, ela oferece, mas ele já está se dirigindo para a saída. Obrigado, ele responde sem se virar, e o som de seus passos se perde no corredor. Elisa permanece sentada, observando o vapor que se eleva de sua xícara de café. O silêncio que se segue é ensurdecedor, preenchido apenas pelo tic-tac do relógio antigo na parede e pelo zumbido quase imperceptível do ar-condicionado. Dona Marta retorna para recolher os pratos, movendo-se com a eficiência silenciosa de quem aprendeu a ser invisível. Mas hoje ela hesita como se quisesse dizer algo. Senhora Elisa, ela começa, sua voz carregada de carinho maternal. As orquídeas chegaram cedo hoje. Onde gostaria que eu as colocasse? Ah, sim, as orquídeas. Toda segunda-feira, sem falta, uma composição de orquídeas brancas é entregue na mansão. Não há cartão, não há recado, apenas flores perfeitas e frias como o casamento que representam. Elisa sabe que são enviadas pela secretária de Arthur, seguindo instruções precisas. Envie flores para minha esposa todas as segundas-feiras. Orquídeas brancas, arranjo clássico. Pode colocá-las na sala de estar, como sempre. Elisa responde, tentando manter a voz firme. Dona Marta a observa com olhos compreensivos. Posso sugerir o hall de entrada hoje? Ficaria bonito com a luz da manhã. Elisa sorri. Um sorriso genuíno pela primeira vez no dia. Pode sim. Obrigada pela sugestão. Após Dona Marta se retirar, Elisa se levanta e caminha até a janela panorâmica que oferece uma vista deslumbrante da cidade. São Paulo se estende diante dela como um oceano de concreto e vidro, pulsando com uma energia que ela quase esqueceu como é sentir. Milhões de pessoas lá fora estão vivendo suas vidas, tomando decisões, sentindo emoções, construindo relacionamentos reais. Ela coloca a palma da mão contra o vidro frio, imaginando se alguém lá embaixo, em algum apartamento ou escritório, está olhando para esta mansão e pensando sobre a vida privilegiada que imagina acontecer aqui dentro.
Se soubessem que a mulher na janela daria tudo, toda a riqueza, todo o luxo, por uma conversa sincera durante o café da manhã, por um olhar que realmente a visse, por um toque que não fosse apenas protocolo. O celular de Elisa vibra, interrompendo seus pensamentos melancólicos. É Paula Mendes, sua melhor amiga desde a faculdade, uma das poucas pessoas que ainda a trata como Elisa, não como a esposa de Arthur Diniz. Oi, amor. Como está sendo amanhã na Torre de Marfim? A voz de Paula é como um raio de sol atravessando nuvens escuras. Elisa sorri, sentindo-se um pouco mais viva. Igual a todas as outras. Arthur já saiu para o trabalho. Eu estou aqui admirando a vista e refletindo sobre a vida. Que vista maravilhosa você tem da sua prisão dourada. Paula responde com o tom irônico que caracteriza sua personalidade. Que tal sair dessa mansão e tomar um café comigo? Café de verdade, numa cafeteria de verdade, com pessoas de verdade? A proposta é tentadora, mas Elisa sabe que Paula não entende completamente a complexidade de sua situação. Não sei, Paula. Tenho algumas coisas para resolver aqui. Que coisas? Contar azulejos? Reorganizar a coleção de arte que você não escolheu? Elisa, você precisa sair de casa. Precisa lembrar que existe um mundo além dessas paredes. Elisa suspira, apoiando a testa contra o vidro. Você tem razão. Onde nos encontramos? Na cafeteria da Vila Madalena, aquela que você costumava frequentar antes de se mudar para o Morumbi. Às 2 horas? Perfeito. Até lá. Após desligar, Elisa se sente ligeiramente esperançosa. Paula sempre teve o dom de fazê-la lembrar de quem ela realmente é, por baixo de toda essa construção artificial. Elas se conheceram na faculdade de psicologia, onde Elisa estudava antes de sua vida tomar o rumo inesperado que a trouxe até aqui. Ela sobe as escadas em direção ao seu quarto, passando por retratos familiares que documentam a história dos Diniz. Gerações de homens sérios olham para ela através de molduras douradas, todos com a mesma expressão impenetrável que Arthur herdou. Não há uma única foto dela nesta galeria familiar. Ela é uma adição recente, uma nota de rodapé na longa história da família. Seu quarto é um oásis de cores mais suaves em meio à decoração formal da casa. Aqui, ela conseguiu imprimir um pouco de sua personalidade, cortinas em tons pastéis, algumas plantas que trouxe de seu antigo apartamento e uma estante com livros que realmente lê. É o único espaço na mansão onde se sente, mesmo que minimamente, em casa. Elisa se senta na poltrona ao lado da janela, onde costuma passar as tardes trabalhando em seu projeto pessoal, um aplicativo de meditação que desenvolveu nos últimos 2 anos. A ironia não passa despercebida. Ela, que vive em um dos lugares menos pacíficos emocionalmente que conhece, criou uma ferramenta para ajudar outras pessoas a encontrarem serenidade. O aplicativo, chamado Respira, já tem mais de 50 mil downloads e avaliações positivas. É o único aspecto de sua vida atual que lhe traz verdadeiro orgulho e propósito. Através dele, ela consegue canalizar sua formação em psicologia de uma forma que realmente faz diferença na vida das pessoas. Hoje, ela precisa revisar as meditações guiadas que gravou na semana passada, focadas em relacionamentos e autoestima. Mais ironia. Ela oferece conselhos sobre relacionamentos saudáveis enquanto vive em um casamento que é tudo menos saudável. Mas há algo terapêutico em ajudar outras pessoas a encontrarem clareza em suas vidas, mesmo quando a sua própria permanece nebulosa. Cada mensagem de agradecimento que recebe de usuários do aplicativo é um lembrete de que ela ainda pode fazer a diferença, ainda pode ser útil, ainda pode ser vista por quem realmente importa. Enquanto trabalha, Elisa se perde no processo criativo, esquecendo momentaneamente das paredes que a cercam.
Por algumas horas, ela é apenas Elisa novamente. Uma mulher inteligente, criativa, com algo valioso para oferecer ao mundo. Não é a esposa troféu, não é a aquisição mais recente da coleção de Arthur Diniz. É simplesmente ela mesma. O tempo voa, e quando se dá conta, já é hora de se arrumar para encontrar Paula. Ela escolhe um vestido simples, azul marinho, que costumava usar em seus dias de trabalho em uma clínica de psicologia, antes de sua vida dar uma guinada completa. Ao se olhar no espelho, vê um vislumbre da mulher que costumava ser, confiante, independente, dona de seu próprio destino. Mas a lembrança do que a trouxe até aqui rapidamente obscurece qualquer sentimento de nostalgia. Ela se lembra da ligação de Otávio, o advogado de Arthur, 3 anos atrás. Uma proposta que parecia a solução para todos os seus problemas financeiros, mas que se revelou o início de um tipo completamente diferente de prisão. Elisa balança a cabeça, afastando esses pensamentos. Hoje ela vai sair destas paredes, vai respirar ar fresco, vai lembrar como é ser uma pessoa real, em um mundo real. Amanhã ela pode lidar com as consequências de suas escolhas. Hoje ela só quer ser Elisa novamente, mesmo que por algumas horas. Ela pega a bolsa, as chaves do carro que raramente usa e se dirige para a saída. Na porta, Dona Marta aparece com um sorriso encorajador. Vai sair, senhora Elisa. Que bom. Faz bem sair um pouco. Vou encontrar uma amiga para um café, Elisa responde, sentindo-se como uma adolescente pedindo permissão para sair. Divirta-se, querida. A casa estará aqui quando voltar. Sim, a casa estará aqui. E Arthur estará em sua reunião, perdido em seus números e planilhas. E a vida continuará suspensa, esperando por um milagre que talvez nunca chegue. Mas por agora, Elisa Moura vai tomar um café com sua melhor amiga, vai rir de piadas bobas, vai falar sobre assuntos que não envolvem ações, investimentos ou compromissos sociais. Vai ser humana novamente, mesmo que temporariamente. As portas da mansão se fecham atrás dela com um eco suave, e pela primeira vez em semanas, Elisa sente que está indo em direção a algo, não apenas existindo em um espaço vazio. O mundo lá fora a espera, com todas as suas imperfeições e possibilidades. E quem sabe, talvez hoje seja o dia em que ela comece a descobrir um caminho de volta para si mesma. O trânsito paulistano se move em ondas caóticas, enquanto Elisa dirige seu BMW pelas ruas que um dia conheceu como as palmas das mãos. Cada quarteirão que passa a leva mais longe do Morumbi e mais perto de quem ela costumava ser. A transição é quase física. As mansões imponentes dão lugar a edifícios residenciais, depois a casas menores, até que finalmente chegam às ruas arborizadas e irregulares da Vila Madalena. Aqui a cidade respira de forma diferente. Os prédios não competem pela altura mais impressionante. As calçadas são ocupadas por pessoas que caminham sem pressa, e o ar carrega o aroma de café fresco, misturado com a vida real acontecendo em cada esquina. É um mundo que existe há anos-luz da realidade asséptica da mansão no Morumbi. Elisa estaciona em frente à cafeteria Grão em Alma, um local que frequentava religiosamente nos tempos de faculdade. O estabelecimento mantém a mesma fachada acolhedora, paredes de tijolo à vista, grandes janelas que convidam a luz natural, e o letreiro artesanal que ela sempre admirou. É como voltar no tempo, como se os últimos 3 anos fossem apenas um sonho estranho do qual finalmente acordou. Paula já está sentada em uma mesa próxima à janela e Elisa a reconhece instantaneamente mesmo de costas. O cabelo cacheado e volumoso, sempre rebelde, a postura descontraída e a forma como gesticula enquanto fala ao telefone. Tudo isso é essencialmente Paula. Ela se vira quando Elisa entra e seu rosto se ilumina com um sorriso genuíno que fazia tempo que Elisa não via dirigido a ela.
Meu Deus, você está linda! Paula exclama, se levantando para abraçá-la. Esse vestido é perfeito em você. Finalmente saiu da fase esposa de executivo e voltou a se vestir como gente normal. Elisa ri e o som a surpreende. Quando foi a última vez que riu de verdade? Obrigada. Acho que também estava com saudades de me vestir como eu mesma. Paula Mendes é uma mulher de 31 anos que parece ter nascido para desafiar convenções. Jornalista investigativa, ela trabalha para um veículo independente que se especializou em denunciar irregularidades corporativas. Seus olhos verdes, sempre alertas, parecem capazes de enxergar através de qualquer fachada. Ela usa uma blusa estampada que combina com sua personalidade vibrante, e seus cabelos cacheados emolduram um rosto que expressa inteligência e irreverência em igual medida. Senta aqui, já pedi seu café como você gostava, cappuccino com canela extra. Paula diz, puxando a cadeira para a amiga. Espero que seu paladar não tenha se tornado sofisticado demais para um café de bairro. Pelo contrário, Elisa responde, sentando-se e inspirando profundamente. Estava com saudades disso tudo, do cheiro, do barulho, da sensação de estar em um lugar onde as pessoas realmente vivem. O garçom, um rapaz jovem com tatuagens nos braços, traz o cappuccino de Elisa com um sorriso amigável. Primeira vez aqui? Ele pergunta, e Elisa quase ri da ironia. Na verdade, eu costumava ser cliente frequente há alguns anos, ela responde. É bom estar de volta. Ah, que legal! Bem-vinda de volta então, ele diz antes de se afastar. Paula observa esta interação com atenção. Viu só? Ele te viu, te tratou como uma pessoa real, não como uma peça de decoração. Paula, Elisa começa, mas a amiga a interrompe. Não, deixa eu falar. Elisa, você está desaparecendo, não fisicamente, mas como pessoa. Quando foi a última vez que alguém te perguntou o que você pensa sobre alguma coisa? Quando foi a última vez que você expressou uma opinião que não fosse sobre qual decoração ficaria melhor na sala de visitas? Elisa mexe o café lentamente, observando a espuma se misturar ao líquido escuro. Não é tão simples assim, Paula. Você não entende a complexidade da minha situação. Então me explica. Paula se inclina para a frente, seus olhos fixos no rosto da amiga. Me explica como uma mulher inteligente, formada em psicologia, que tinha um trabalho que amava e uma vida independente, acabou se tornando uma sombra de si mesma. O silêncio se estende entre elas, preenchido apenas pelo murmúrio das conversas ao redor e pelo som da máquina de café expresso. Elisa sabe que chegou o momento de contar a Paula toda a verdade, não apenas os fragmentos que compartilhou ao longo dos anos. Você se lembra do meu pai? Elisa pergunta, sua voz mais baixa. Claro. Seu Roberto, o contador, homem honesto, trabalhador, sempre te apoiou nos estudos. Sim, ele era tudo isso. Elisa concorda, os olhos se enchendo de lágrimas não derramadas. Mas ele também era ingênuo demais para o mundo dos negócios. Depois que se aposentou, começou a investir as economias de uma vida inteira em esquemas que prometiam retornos impossíveis. Paula franze a testa. Ele caiu em golpes? Pior. Ele se associou a pessoas que ele achava que eram seus amigos, mas que, na verdade, estavam usando o nome dele para atividades ilegais. Quando a Receita Federal descobriu, papai já tinha sido usado como laranja em diversas operações. Ele morreu de infarto antes mesmo do primeiro julgamento, mas as dívidas e processos ficaram para mim. Meu Deus, Elisa, você nunca me contou isso com detalhes. Eram 2,5 milhões de reais. Elisa continua, sua voz tremendo ligeiramente. Eu estava trabalhando na clínica ganhando bem, mas não o suficiente para quitar uma dívida dessa magnitude.
Os advogados me disseram que levaria décadas para resolver a situação e que eu provavelmente perderia tudo que meu pai havia deixado para mim. Paula estende a mão sobre a mesa, pegando a de Elisa. E foi aí que o Arthur apareceu? Não exatamente. Foi aí que o Otávio apareceu. Elisa se lembra vividamente daquela tarde de terça-feira, 3 anos atrás. Ela estava em seu consultório particular, tentando manter a normalidade enquanto seu mundo desabava, quando a secretária anunciou que um advogado queria falar com ela. Otávio Carvalho era um homem de aparência impecável, terno de alfaiataria e uma confiança que preenchia qualquer ambiente. Ele se apresentou como representante de um cliente interessado em ajudá-la com sua situação financeira. Meu cliente é um empresário bem-sucedido, que tem interesse em pessoas talentosas, enfrentando dificuldades temporárias. Ele havia dito, suas palavras cuidadosamente escolhidas. Ele está disposto a quitar todas as suas dívidas e processos, além de oferecer uma quantia adicional para que você possa recomeçar sua vida. E o que ele quer em troca? Elisa havia perguntado, desconfiada. Um casamento. Otávio respondeu sem rodeios. Meu cliente precisa de uma esposa para certas obrigações sociais e familiares. Seria um arranjo mutuamente benéfico. Você está falando sério? Elisa havia se levantado indignada. Está propondo que eu me venda? Não, senhora Elisa. Estou propondo uma solução elegante para os problemas de 2 pessoas. Meu cliente precisa de uma companheira educada e inteligente para acompanhá-lo em eventos sociais e representar bem a família. Você precisa de recursos financeiros para resolver sua situação. Seria um contrato de 3 anos, com a possibilidade de renovação se ambas as partes concordarem. Elisa havia expulsado Otávio de seu consultório naquele dia, mas ele deixou um cartão com seu número. Pense com calma, senhora Elisa. Às vezes, a vida nos apresenta soluções que não esperamos. Durante 2 semanas, Elisa tentou encontrar outras alternativas. Procurou bancos, tentou renegociar dívidas, conversou com outros advogados. Mas a realidade era implacável. Ela não tinha como quitar 2,5 milhões de reais com sua renda atual, e os processos continuavam se acumulando. Eu estava desesperada. Elisa conta para Paula, que escuta em silêncio. Não conseguia dormir, não conseguia comer. Estava perdendo peso, perdendo pacientes, perdendo a sanidade. E então, numa noite, liguei para o Otávio. E ele te apresentou ao Arthur? Sim. Fomos jantar no restaurante do Hotel Copacabana Palace. Arthur estava educado, impecável, inteligente, bem-sucedido. Ele me explicou que sua família esperava que ele se casasse, que estava cansado de relacionamentos superficiais e que achava que poderíamos ter um acordo civilizado. Elisa se lembra da primeira impressão que teve de Arthur naquela noite. Ele era mais jovem do que imaginara, apenas 5 anos mais velho que ela. Seus olhos eram gentis, sua voz era calma, e ele não a tratou como uma mercadoria que estava adquirindo. Pelo contrário, ele foi respeitoso, até mesmo tímido. Ele disse que eu seria livre para manter minha carreira, meus projetos pessoais, minha independência. Elisa continua. Que a única coisa que esperava era que eu o acompanhasse em eventos sociais e que mantivéssemos a aparência de um casamento normal em público. E você aceitou? Eu tinha uma dívida de 2,5 milhões, Paula. Minha vida estava destruída. Ele estava oferecendo não apenas quitar tudo, mas me dar uma chance de recomeçar. Pareceu prático. Paula balança a cabeça, sua expressão misturando compreensão e frustração. Eu entendo por que você fez isso, Elisa. Realmente entendo, mas 3 anos se passaram. Você quitou as dívidas, tem uma nova vida. Por que ainda está lá? Essa é a pergunta que Elisa faz a si mesma todos os dias. No contrato original, estava estipulado que após 3 anos, ambas as partes poderiam revisar o acordo.
Eles poderiam se divorciar amigavelmente, com Elisa recebendo uma quantia substancial para recomeçar sua vida, ou poderiam continuar casados, se assim desejassem. Por quê? Elisa responde lentamente. Em algum lugar no meio desses 3 anos, eu comecei a ter esperança de que aquilo pudesse se tornar real. Paula ergue as sobrancelhas. Real como? Real como um casamento de verdade. Há momentos, Paula, raros, mas existem, em que Arthur me olha de uma forma diferente. Quando ele acha que eu não estou vendo, às vezes eu o pego me observando, e há uma gentileza nele, uma vulnerabilidade que ele esconde muito bem. Elisa, eu sei como isso soa. Eu sei que parece patético, mas você não vive com ele, não vê os pequenos gestos que ele não percebe que faz, a forma como ele sempre se certifica de que o ar-condicionado não está muito frio para mim, como ele nunca esquece de dizer boa noite, mesmo quando chega tarde do trabalho. Mas isso não é amor, Elisa. Isso é cortesia. Eu sei disso, Elisa exclama mais alto do que pretendia. Algumas pessoas na cafeteria olham em sua direção e ela baixa a voz. Eu sei que não é amor, mas é consideração. E depois de 3 anos vivendo na mesma casa, comendo na mesma mesa, dividindo o mesmo espaço, eu não consigo mais fingir que não sinto nada por ele. Paula fica em silêncio por alguns momentos, processando esta revelação. Você se apaixonou por ele? Não sei se é amor, Elisa responde honestamente. Mas é algo. E a pior parte é que eu acho que ele pode sentir algo também, mas nenhum de nós sabe como lidar com isso porque não era para ser real. Era para ser apenas um contrato. E onde isso te deixa? Perdida, Elisa admite. Completamente perdida. Porque eu não posso continuar vivendo como uma estranha na minha própria casa, esperando migalhas de afeto. Mas também não consigo mais imaginar minha vida sem ele. É como se eu estivesse presa em um limbo emocional. Paula toma um gole de seu café, organizando os pensamentos. Vocês já conversaram sobre isso? Sobre como se sentem? Como posso iniciar essa conversa? Oi, Arthur, eu sei que você me comprou para ser sua esposa de fachada, mas acabei me apaixonando por você. E você, como se sente? Talvez não com essas palavras. Paula ri, tentando aliviar o clima. Mas, Elisa, você não pode viver em eterna incerteza. Você precisa descobrir onde vocês dois estão realmente. E se ele disser que não sente nada? E se ele quiser terminar o contrato? Então você ficará livre para encontrar alguém que realmente te ame, Paula responde com firmeza. Elisa, você é uma mulher incrível. Você é inteligente, bonita, bem-sucedida. Você criou um aplicativo que está ajudando milhares de pessoas. Você tem tanto para oferecer, mas está desperdiçando sua vida, esperando por migalhas de um homem que pode nem estar interessado. Elisa sabe que Paula está certa, mas o medo de confrontar a realidade é paralisante. E se eu estiver interpretando tudo errado? E se aqueles olhares, aqueles pequenos gestos não significarem nada? Então pelo menos você saberá a verdade, Paula responde. E a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor do que viver na incerteza. A conversa é interrompida quando o celular de Elisa vibra. É uma mensagem de Dona Marta. Senhora Elisa, Sr. Arthur ligou dizendo que chegará mais cedo hoje e gostaria de jantar em casa. Devo preparar algo especial? Elisa mostra a mensagem para Paula, que franze a testa. Isso é incomum? Muito. Ele nunca chega cedo e raramente avisa quando vai jantar em casa. Geralmente ele come alguma coisa no escritório ou em algum restaurante com clientes. Interessante, Paula comenta. Talvez ele também esteja passando por alguma reflexão interna. Elisa guarda o celular sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa. Eu preciso ir. Não sei porquê, mas sinto que hoje pode ser diferente. Está bem, mas me promete uma coisa.
Paula segura o braço da amiga. Seja qual for o que acontecer hoje à noite, você vai ser honesta com ele. Não necessariamente sobre seus sentimentos, mas sobre o que você quer para a sua vida. Você não pode mais viver como uma sombra. Elisa concorda, abraçando a amiga com gratidão. Obrigada, Paula, por me ouvir, por me entender, por continuar sendo minha amiga mesmo quando eu me perdi. Você não se perdeu, Paula responde, retribuindo o abraço. Você apenas se desviou do caminho, mas ainda dá tempo de encontrar o rumo certo. No caminho de volta para o Morumbi, Elisa se sente simultaneamente fortalecida e aterrorizada. A conversa com Paula trouxe clareza sobre sua situação, mas também sobre as decisões difíceis que precisa tomar. Ela não pode mais viver no limbo emocional que se tornou sua vida. Enquanto dirige pelas ruas que a levam de volta à mansão, Elisa reflete sobre os últimos 3 anos. O que começou como uma solução desesperada para seus problemas financeiros se transformou em algo muito mais complexo. Algum lugar no meio do caminho, entre as manhãs silenciosas e as noites solitárias, entre as orquídeas sem recado e os jantares formais, ela havia se permitido sonhar com algo que talvez nunca pudesse ser real. Mas talvez Paula estivesse certa. Talvez fosse hora de descobrir a verdade, mesmo que isso significasse o fim de um sonho que ela mal admitia ter. O portão da mansão se abre automaticamente e Elisa entra na propriedade sentindo-se como uma pessoa diferente daquela que saiu pela manhã. Hoje à noite, quando Arthur chegasse mais cedo do trabalho, ela tentaria olhar além da fachada que ambos construíram. Tentaria enxergar o homem por trás do empresário, a pessoa por trás do contrato. E talvez, apenas talvez, ela descobrisse que não estava tão sozinha quanto pensava. O silêncio da mansão parece diferente quando Elisa retorna da cafeteria. Há uma energia no ar. Uma expectativa que ela não consegue identificar, mas que faz seu coração acelerar ligeiramente. Dona Marta a recebe no hall de entrada com um sorriso mais amplo que o usual. Que bom que chegou, senhora Elisa. O senhor Arthur ligou novamente. Disse que chegará às 7 e que gostaria muito de jantar com a senhora hoje. Gostaria muito? Elisa repete surpresa. Arthur nunca expressava desejos, apenas comunicava fatos. Foram as palavras dele, Dona Marta confirma, seus olhos brilhando com algo que parece esperança. Também pediu para que eu preparasse aquele risoto de camarão que a senhora gosta tanto. E, bem, ele perguntou qual era a flor favorita da senhora. Elisa para no meio do corredor, atônita. Ele perguntou sobre flores? Sim, senhora. Eu disse que a senhora sempre comenta como adora rosas cor-de-rosa, especialmente aquelas do jardim da sua antiga casa. Ele anotou tudo num papel. O coração de Elisa dispara. Em 3 anos de casamento, Arthur nunca havia demonstrado interesse em suas preferências pessoais. As orquídeas brancas que chegavam religiosamente toda segunda-feira eram escolhidas por sua secretária, seguindo instruções genéricas sobre algo elegante e apropriado. Dona Marta, Elisa pergunta, tentando manter a voz calma. O senhor Arthur pareceu diferente quando ligou. A governanta hesita por um momento, como se estivesse decidindo se deveria compartilhar uma observação. Bem, ele pareceu um pouco nervoso, se me permite dizer. Perguntou 3 vezes sobre o horário, quis saber se a senhora estaria em casa e... Ele riu quando eu contei sobre as rosas. Ele riu? Sim, uma risada suave, e disse, claro que ela gosta de rosas cor-de-rosa. Como eu pude não saber disso depois de 3 anos? Elisa sente uma onda de emoções contraditórias. Esperança, medo, confusão, antecipação. Após a conversa com Paula, ela estava preparada para confrontar sua situação, mas não esperava que Arthur tomasse a iniciativa primeiro. A que horas ele disse que chegaria? Às 7 em ponto. São 5:30 agora. Tenho tudo quase pronto.
O risoto está no fogo baixo, a mesa está posta na sala de jantar íntima e... Dona Marta sorri conspirativamente. Eu posso fazer uma sobremesa especial, se quiser. Obrigada, Dona Marta. Você é incrível. Elisa sobe as escadas rapidamente, sua mente em turbilhão. Em seu quarto, ela se olha no espelho e vê uma mulher diferente daquela que saiu pela manhã. A conversa com Paula trouxe cor às suas bochechas, brilho aos seus olhos. Ela parece mais viva, mais presente. Mas agora, diante da possibilidade de que Arthur talvez tenha tido as mesmas reflexões que ela, sente-se completamente despreparada. Ela escolhe um vestido verde esmeralda que comprou antes do casamento, mas nunca teve coragem de usar. É elegante sem ser formal demais, bonito sem ser chamativo. Ao se arrumar, Elisa tenta imaginar o que poderia ter motivado essa mudança súbita no comportamento de Arthur. Às 7h em ponto, ela escuta o som familiar do carro de Arthur entrando na garagem. Mas hoje, os passos que ecoam pelo corredor de mármore soam diferentes. Há menos rigidez, menos pressa. Ela escuta vozes abafadas, Arthur conversando com Dona Marta, seguidas de uma risada baixa. Elisa desce as escadas lentamente, tentando controlar os nervos. Arthur está no hall, ainda de terno, mas com a gravata afrouxada e o cabelo ligeiramente desalinhado. Nas mãos, ele segura um buquê de rosas cor-de-rosa frescas. Não um arranjo formal de floricultura, mas flores que parecem ter sido escolhidas pessoalmente. Quando ele a vê descendo as escadas, seu rosto se transforma. Os olhos se expandem ligeiramente. Um sorriso genuíno se forma em seus lábios. E por um momento, ele parece um homem completamente diferente do executivo impassível que ela conhece. Elisa, ele diz, e há algo em sua voz que ela nunca ouviu antes. Calor. Você está linda. Obrigada, ela responde, chegando ao final da escada. As flores são lindas, Arthur. Ele estende o buquê para ela e quando seus dedos se tocam durante a transferência, nenhum dos dois se afasta imediatamente. Dona Marta me disse que você gosta de rosas cor-de-rosa. Eu deveria ter perguntado isso há muito tempo. Elisa sente o perfume delicado das flores e percebe que elas ainda têm pequenas gotas de orvalho. Você mesmo as escolheu? Arthur ri, um som baixo e ligeiramente embaraçado. Passei 20 minutos numa floricultura tentando explicar para a vendedora exatamente qual tom de rosa eu queria. Ela deve ter achado que eu estava ficando louco. É a primeira vez em 3 anos que Arthur demonstra vulnerabilidade, autocrítica bem-humorada. Elisa sorri, sentindo-se como se estivesse conhecendo uma pessoa nova. Que tal jantarmos? Ele pergunta, oferecendo o braço. A sala de jantar íntima, raramente usada, foi transformada por Dona Marta. A mesa menor, que comporta apenas 4 pessoas, está posta com a louça mais delicada da casa. Velas aromáticas criam uma atmosfera acolhedora, e as rosas que Arthur trouxe já estão em um vaso no centro da mesa. Arthur puxa a cadeira para Elisa, um gesto que ela não esperava. Espero que não se importe de jantarmos aqui. A sala de jantar principal sempre me pareceu muito formal para uma conversa. Uma conversa? Elisa pergunta, se sentando. Sim, Arthur responde, tomando seu lugar à frente dela. Temos muito sobre o que conversar, não acha? Dona Marta serve o risoto com uma eficiência silenciosa, mas Elisa percebe que a governanta está radiante. Após servi-los, ela se retira discretamente, deixando-os sozinhos. Por alguns minutos, eles comem em silêncio, mas é um silêncio diferente dos habituais. Não é constrangedor ou vazio, é cheio de expectativa, como se ambos estivessem reunindo coragem para algo importante. O risoto está delicioso, Arthur comenta. Dona Marta disse que é seu prato favorito. É sim. Mas você nunca havia perguntado sobre isso antes. Arthur pousa o garfo, olhando diretamente para ela.
Eu nunca havia perguntado sobre muitas coisas, e hoje percebi como isso é errado. O que o fez perceber isso hoje? Ele hesita, passando a mão pelos cabelos num gesto nervoso que Elisa nunca havia visto. Hoje de manhã, quando saí para o trabalho, eu te observei pela janela do meu escritório. Você estava no jardim, cuidando daquelas plantas que trouxe do seu antigo apartamento. Por um momento, você sorriu para uma borboleta que pousou numa das flores. Elisa se lembra do momento. Era um pequeno jardim que criou numa área dos fundos da propriedade, onde cultiva temperos e algumas flores. É seu refúgio privado na vastidão da mansão. E quando vi aquele sorriso, Arthur continua, me dei conta de que em 3 anos de casamento eu raramente te vi sorrir. E a culpa é minha. Arthur, deixa eu terminar, por favor. Ele interrompe gentilmente. Durante toda a reunião hoje, eu não consegui parar de pensar nisso. Aquele sorriso genuíno, natural, que você deu para uma borboleta, mas que nunca direcionou para mim. E percebi que eu construí uma vida onde minha própria esposa é uma estranha para mim. Elisa sente o coração acelerar. É como se Arthur estivesse lendo seus próprios pensamentos. Eu sei que nosso casamento começou como um acordo. Ele diz, sua voz mais baixa. Eu sei que foi uma solução prática para problemas práticos, mas em algum momento, eu não sei exatamente quando, deixou de ser apenas prático para mim. O que você quer dizer? Arthur se levanta e caminha até a janela, olhando para o jardim onde ela cultiva suas plantas. Eu me peguei, prestando atenção em pequenas coisas suas. A forma como você mexe o café sempre 3 vezes antes de beber. Como você dobra as páginas dos livros nas partes que gosta. O jeito como você sussurra boa noite para suas plantas antes de entrar em casa. Elisa fica chocada. Ela não sabia que ele notava essas coisas. E hoje, ele continua, se virando para olhá-la. Quando percebi que eu sabia todos esses detalhes sobre você, mas nunca havia simplesmente perguntado qual era a sua flor favorita, entendi que estava desperdiçando algo precioso. Arthur, Elisa se levanta também, se aproximando dele. Por que você nunca disse nada disso antes? Porque tinha medo, ele admite, e a honestidade crua em sua voz a surpreende. Medo de que você me rejeitasse, medo de estragar um arranjo que funcionava, medo de descobrir que os sentimentos eram apenas da minha parte. Que sentimentos? Ele a olha diretamente nos olhos, e Elisa vê uma vulnerabilidade que nunca imaginou existir nele. Elisa, eu me apaixonei por você. Não sei quando começou, talvez tenha sido gradual, talvez tenha sido desde o primeiro dia, mas eu me apaixonei pela mulher que vive na minha casa, que conhece o nome de todas as plantas do jardim, que criou um aplicativo para ajudar pessoas a encontrarem paz, que é gentil com Dona Marta mesmo quando está triste. As palavras que Elisa sonhou ouvir durante 3 anos finalmente são ditas, mas ela se sente paralisada entre a alegria e o medo. E eu sei, Arthur continua, que talvez seja tarde demais. Sei que talvez você nunca possa me ver como mais do que o homem que te tirou de uma situação desesperadora. Sei que nosso começo foi artificial. Você acha que eu não sinto nada por você? Elisa pergunta, sua voz tremendo. Arthur para, estudando seu rosto. Eu sonhava que talvez... Arthur, ela interrompe, dando um passo em direção a ele. Hoje de tarde, eu estava conversando com Paula sobre nossa situação. E eu disse para ela que o mais difícil dos últimos 3 anos foi sentir que estava me apaixonando por um homem que me via apenas como uma obrigação contratual. Os olhos de Arthur se expandem. Eu notei quando você ajusta o ar-condicionado para que eu não tenha frio. Notei que você sempre diz boa noite, mesmo quando chega tarde. Notei que você nunca esquece de perguntar se preciso de alguma coisa antes de viajar a trabalho. Elisa enumera.
sentindo lágrimas se formarem em seus olhos. E eu me odiei por criar expectativas sobre algo que achava que nunca poderia ser real. Arthur fecha a distância entre eles, ficando tão próximo que ela pode sentir seu perfume masculino misturado com o aroma das rosas. Elisa, ele sussurra, erguendo a mão para tocar delicadamente seu rosto. Posso? Ela assente, e ele a beija. É um beijo terno, hesitante no início, como se ele estivesse pedindo permissão a cada segundo. Mas quando ela retribui, colocando as mãos em seu peito, o beijo se aprofunda, carregado de 3 anos de sentimentos reprimidos. Quando se separam, ambos estão ofegantes. Isso muda tudo, Arthur murmura, sua testa encostada na dela. Sim, Elisa concorda. Muda tudo. Eles voltam para a mesa, mas agora o ambiente é completamente diferente. Há uma intimidade no ar que nunca existiu antes, uma conexão que vai além do contrato que os uniu. O que fazemos agora? Elisa pergunta. Não sei, Arthur responde honestamente. Nunca estive nesta situação antes, como 2 estranhos que moram juntos há 3 anos descobrem como namorar. Elisa ri e o som faz Arthur sorrir. Talvez começando devagar, talvez conhecendo um ao outro de verdade. Eu gostaria muito disso, ele diz. Mas, Elisa, eu preciso que você saiba uma coisa. O quê? Se você quiser se divorciar, se quiser sua liberdade, eu entenderei. Você nunca pediu para se apaixonar por mim, e eu não quero que se sinta prisioneira de sentimentos que surgiram em uma situação artificial. Elisa estuda seu rosto, vendo sinceridade absoluta em seus olhos. E se eu quiser tentar, se eu quiser ver onde isso pode nos levar? Então, Arthur sorri, pegando sua mão sobre a mesa. Eu gostaria de convidá-la para um encontro. Um encontro? Sim, um primeiro encontro de verdade. Onde eu posso te buscar, te levar para jantar, e nós podemos conversar sobre nossas vidas, nossos sonhos, nossas histórias, todas as coisas que deveríamos ter descoberto um sobre o outro antes de nos casarmos. Elisa sente uma alegria pura e inesperada. Eu adoraria ir a um encontro com você, Arthur Diniz. Que tal sábado? Ele pergunta, entrelaçando os dedos com os dela. Perfeito. Eles terminam o jantar conversando sobre coisas simples, livros que gostam, filmes que querem assistir, lugares que gostariam de conhecer. São conversas que casais normais têm nos primeiros encontros, mas que eles nunca tiveram a oportunidade de ter. Quando Dona Marta traz a sobremesa, um petit gâteau que ela preparou especialmente, seus olhos brilham ao ver as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Tudo perfeito, como sempre, Dona Marta, Arthur diz. Obrigado por tornar esta noite especial. Foi um prazer, Sr. Arthur, um verdadeiro prazer, ela responde, e Elisa percebe que a governanta está quase emocionada. Mais tarde, quando sobem as escadas juntos, há uma timidez nova entre eles. Na porta do quarto de Elisa, Arthur para. Boa noite, Elisa, ele diz, beijando delicadamente sua testa. Durma bem. Boa noite, Arthur. Sozinha em seu quarto, Elisa se senta na poltrona junto à janela, ainda processando tudo o que aconteceu. Em uma única noite, todo o seu mundo mudou. O homem que ela achava que havia apenas como uma obrigação contratual, havia se revelado vulnerável, apaixonado, tão perdido quanto ela. Ela olha para as rosas cor-de-rosa que Arthur trouxe, agora em um vaso na sua penteadeira, e sorri. Pela primeira vez em 3 anos, ela se sente vista, valorizada, amada. Mas junto com a alegria, há também medo. E se isso não der certo? E se a paixão nascida de uma situação artificial não conseguir sobreviver no mundo real? E se eles descobrirem que são incompatíveis quando não há contratos e obrigações os mantendo juntos? Elisa balança a cabeça, afastando os pensamentos negativos.
Paula estava certa. Ela merece descobrir a verdade, mesmo que seja assustador. E Arthur havia sido corajoso o suficiente para se expor primeiro. Amanhã, ela ligaria para Paula para contar sobre a noite surreal que teve. Mas por agora, ela simplesmente quer saborear a sensação de estar apaixonada por um homem que aparentemente também está apaixonado por ela. É um começo assustador, complicado, cheio de incertezas, mas um começo verdadeiro. E pela primeira vez em muito tempo, Elisa sente que tem um futuro pelo qual vale a pena lutar. Os dias que seguem ao jantar transformador passam como um sonho delicado e surreal. Elisa acorda na manhã seguinte com a sensação de que sua vida inteira mudou durante a noite, e a primeira coisa que vê são as rosas cor-de-rosa na penteadeira, confirmando que não foi apenas um sonho. O café da manhã daquela quinta-feira é diferente de qualquer outro nos últimos 3 anos. Arthur desce as escadas no horário de sempre, mas desta vez seus olhos procuram imediatamente os de Elisa. Quando ela sorri para ele, o sorriso que recebe em troca é genuíno, transformando completamente seu rosto. "Bom dia, Elisa", ele diz, e há uma intimidade nova na forma como pronuncia seu nome. "Bom dia, Arthur", ela responde, sentindo borboletas no estômago como uma adolescente. Ele se senta ao lado dela, não na cabeceira da mesa como sempre fez. A proximidade é eletrizante e estranha ao mesmo tempo. 3 anos dormindo na mesma casa, e este é o primeiro café da manhã em que realmente se veem. "Dormiu bem?", ele pergunta, e desta vez a pergunta não é protocolar. "Melhor do que há muito tempo", ela responde honestamente. "E você?" "Fiquei acordado pensando", Arthur admite mexendo o café. "Sobre nós, sobre como vamos navegar por isso tudo." Dona Marta aparece com torradas frescas e Elisa percebe que a governanta está radiante. Há 3 anos observando 2 estranhos dividirem um teto, ela finalmente vê sinais de vida real acontecendo naquela casa. "Sobre nosso encontro de sábado", Arthur continua quando ficam sozinhos novamente. "Eu gostaria de te levar a um lugar especial. Você confia em mim?" "Sim", Elisa responde sem hesitação, surpreendendo a si mesma com a certeza na voz. "Ótimo. E... Elisa?" "Sim." "Seria muito estranho se eu perguntasse sobre seu dia, sobre seus planos, seus projetos. Sei que você trabalha no aplicativo de meditação, mas nunca perguntei sobre como está indo." Elisa sente uma onda de emoção. Não seria estranho. Seria muito bom. Arthur parece relaxar. "Então me conta, como está o Respira?" Pela primeira vez em 3 anos, Elisa fala sobre algo que realmente a apaixona para alguém que demonstra interesse genuíno. Ela conta sobre as novas funcionalidades que está desenvolvendo, sobre as mensagens de agradecimento dos usuários, sobre seus planos de expansão. Arthur escuta atentamente, fazendo perguntas inteligentes, oferecendo insights de negócio quando apropriado. Elisa descobre que ele é não apenas um bom ouvinte, mas também incrivelmente inteligente e generoso com conhecimento. "Você já pensou em buscar investimento para expandir?", ele pergunta. "Não de mim", ele se apressa em esclarecer. "Mas há fundos especializados em aplicativos de wellness que poderiam se interessar." "Eu nunca havia considerado seriamente", Elisa admite. "Sempre vi como um projeto pessoal." "Bem, se você quiser explorar essa possibilidade, posso te colocar em contato com algumas pessoas, sem nenhum compromisso da minha parte, apenas como um amigo que quer ver você crescer." A palavra amigo soa estranha aplicada a eles, mas também reconfortante. Talvez seja isso que eles precisem ser primeiro: amigos. Arthur olha o relógio e Elisa vê a expressão familiar de quem precisa partir para o trabalho. Mas desta vez, ele hesita.
Eu gostaria de ficar, ele diz, como se estivesse confessando algo proibido. É estranho dizer isso, mas pela primeira vez em anos eu gostaria de não ter reuniões hoje. Você pode cancelar? Elisa pergunta, meio brincando. Na verdade, Arthur para, como se estivesse considerando seriamente a possibilidade. Não, tenho uma apresentação importante para investidores japoneses, mas você gostaria de jantar fora hoje? Nada muito elaborado, apenas um jantar normal? Eu adoraria. Quando Arthur sai, Elisa liga imediatamente para Paula. Conta tudo! Paula exige antes mesmo de Elisa falar. Paula, eu não sei nem por onde começar, Elisa responde, caminhando pelo jardim enquanto fala. Ele me trouxe rosas cor-de-rosa, preparou um jantar especial, disse que se apaixonou por mim. Espera, para. Ele disse o quê? Elisa conta todos os detalhes da noite anterior, desde as flores até o beijo, até o convite para um primeiro encontro. Paula escuta em silêncio, interrompendo apenas com exclamações de surpresa. Meu Deus, Elisa! Paula diz quando ela termina. Como você se sente sobre tudo isso? Assustada, Elisa responde honestamente. Muito assustada, porque agora que sei que ele sente algo real, tenho muito mais a perder, mas também muito mais a ganhar. Sim, mas... Paula, e se não der certo? E se descobrirmos que só funcionamos como estranhos educados? E se a paixão desaparecer quando não houver mais o mistério? Elisa, você está criando problemas que não existem ainda. Paula diz firmemente. Vocês dois se apaixonaram um pelo outro, mesmo vivendo como estranhos. Isso não é pouca coisa. A maioria dos casais não sobreviveria a 3 anos de frieza emocional. Você tem razão, Elisa concorda. É que tenho tanto medo de me decepcionar novamente. Morty, o que você quer dizer? Elisa para de andar, sentando-se no pequeno banco que instalou no jardim. Nos últimos 3 anos, eu criei uma versão idealizada do Arthur na minha cabeça. E se o Arthur real não corresponder a essa versão? E se eu me apaixonei por alguém que não existe realmente? Ou, Paula contrapõe, e se você descobrir que o Arthur real é ainda melhor do que você imaginou? A conversa é interrompida quando Elisa vê um carro desconhecido entrando na propriedade. É um veículo mais simples e ela não reconhece o motorista. Intrigada, ela caminha em direção à entrada principal. O homem que sai do carro é jovem, talvez alguns anos mais novo que ela, com cabelos desalinhados e uma câmera pendurada no pescoço. Ele olha ao redor com curiosidade evidente, claramente impressionado com a propriedade. Posso ajudá-lo? Elisa pergunta, se aproximando. Oi, desculpa o incômodo. Ele responde com um sorriso simpático. Eu sou Gabriel Andrade, fotógrafo. Tenho uma reunião marcada com a Elisa Moura sobre uma possível colaboração para um aplicativo. Elisa fica confusa por um momento, até se lembrar de um e-mail que recebeu na semana anterior sobre uma parceria para criar conteúdo visual para o Respira. Com toda a turbulência emocional dos últimos dias, havia completamente esquecido. Ah, sim. Desculpe, eu sou Elisa. Esqueci completamente da nossa reunião. Gabriel sorri e Elisa nota que ele tem olhos gentis e uma energia positiva contagiante. Sem problemas. Posso voltar outro dia se for mais conveniente. Não. Entre, por favor. Podemos conversar agora. Ela o leva para o escritório que montou em um dos quartos da mansão, seu espaço pessoal onde trabalha no aplicativo. Gabriel olha ao redor com interesse profissional. Lugar incrível, ele comenta. Muito zen. Combina com o conceito do aplicativo. Durante a próxima hora, eles discutem ideias para criar conteúdo visual que complemente as meditações guiadas. Gabriel tem uma visão artística interessante e muita experiência com aplicativos de wellness. Minha especialidade é capturar momentos de tranquilidade urbana, ele explica, mostrando algumas fotos no tablet. Lugares na cidade onde as pessoas podem encontrar paz mesmo no caos.
As fotos são lindas, cantos escondidos de São Paulo, que Elisa nunca notou, momentos de silêncio capturados em meio à agitação. Há uma sensibilidade artística que combina perfeitamente com o que ela quer transmitir no aplicativo. Isso é exatamente o que eu estava procurando, ela diz, genuinamente entusiasmada. Você tem um olhar único. Obrigado, e você tem um projeto incrível. Baixei o aplicativo quando soube da reunião e usei algumas meditações. Realmente funciona. Eles passam mais 1 hora desenvolvendo ideias e Elisa se surpreende com o quanto está se divertindo. Fazia tempo que não colaborava criativamente com alguém que não discutia projetos com paixão genuína. Gabriel é fácil de conversar, engraçado e claramente talentoso. Ele também demonstra um interesse genuíno no aspecto psicológico do aplicativo, fazendo perguntas inteligentes sobre as técnicas de meditação que ela utiliza. Você estudou psicologia, certo? Ele pergunta. Percebi pela forma como você estrutura as meditações. Sim, formei há alguns anos, Elisa responde. Trabalhei em clínica por um tempo antes de me casar. E agora está construindo esse projeto incrível. Deve ser muito gratificante ajudar tantas pessoas a encontrarem paz interior. Há algo na forma como Gabriel fala sobre seu trabalho que faz Elisa se sentir valorizada profissionalmente de uma forma que não sentia há anos. Ele vê o aplicativo não como um hobby de esposa rica, mas como um empreendimento sério e valioso. Quando terminam a reunião, já é 12:00 e Gabriel se prepara para sair. Foi ótimo conhecer você pessoalmente, Elisa, ele diz, guardando o tablet. Acho que podemos criar algo realmente especial juntos. Eu também acho, ela concorda. Quando você pode começar? Que tal na semana que vem? Posso passar alguns dias explorando a cidade e capturando imagens, e depois nos reunimos para ver o material. Perfeito. Após Gabriel partir, Elisa se sente energizada de uma forma que não experimentava há muito tempo. A reunião a lembrou de quem ela era antes do casamento. Uma profissional competente, uma empreendedora criativa, uma mulher com ideias próprias e projetos importantes. O dia passa rapidamente, com Elisa trabalhando no aplicativo com um entusiasmo renovado. Ela mal percebe o tempo passando até que Arthur chega para buscá-la para o jantar. Ele aparece na porta do escritório usando jeans e uma camisa casual. A primeira vez que Elisa o vê fora de um terno. Pronta para nosso segundo encontro? Ele pergunta com um sorriso. Segundo? Ela questiona confusa. O café da manhã de hoje conta como o primeiro, ele explica. Foi a primeira vez que realmente conversamos como duas pessoas que se importam uma com a outra. Elisa sorri, tocada pela forma como ele caracteriza a manhã. Nesse caso, sim. Estou pronta para o segundo encontro. Arthur a leva a um restaurante pequeno e aconchegante em Pinheiros, bem diferente dos estabelecimentos formais que frequentavam em eventos sociais. É o tipo de lugar onde casais normais vão para conhecer um ao outro. Como você conhece este lugar? Elisa pergunta, olhando ao redor do ambiente intimista. Pesquisei, Arthur admite com um sorriso envergonhado. Passei o almoço lendo resenhas de restaurantes românticos, mas descontraídos. Queria algo especial, mas não intimidador. A honestidade dele a toca. Imaginar Arthur dedicando o horário de almoço para escolher cuidadosamente um lugar para impressioná-la de forma positiva é incrivelmente doce. Durante o jantar, eles conversam sobre tudo: infância, família, sonhos, medos. Arthur conta sobre a pressão de assumir a empresa do pai aos 25 anos, sobre a solidão de estar sempre cercado de pessoas que queriam algo dele. Você foi a primeira pessoa em anos que nunca me pediu nada, ele diz. Mesmo sabendo que eu poderia te dar qualquer coisa material que quisesse, você nunca pediu. Isso me intrigou desde o começo.
Porque eu não queria que você pensasse que eu estava interessada no seu dinheiro, Elisa explica. Já era humilhante o suficiente ter aceitado o acordo. Não queria parecer gananciosa, além de tudo. E eu interpretei isso como indiferença, Arthur revela. Pensei que você me via apenas como meio de resolver seus problemas. E eu pensei que você me via apenas como uma obrigação social, Elisa responde. Eles riem da ironia da situação. Dois estranhos que se apaixonaram sem perceber que o sentimento era mútuo. Hoje tive uma reunião interessante, Elisa conta, mudando de assunto. Um fotógrafo veio conversar sobre uma colaboração para o aplicativo. Arthur demonstra interesse genuíno. Como foi? Muito bem. Ele tem ideias criativas e parece entender a visão do projeto, Elisa responde. Foi bom trabalhar com alguém que vê o aplicativo como um negócio sério, não como um hobby. Claro que é um negócio sério, Arthur diz com convicção. Você está ajudando milhares de pessoas, gerando receita, criando impacto social. É empreendedorismo no melhor sentido. A validação profissional vinda de Arthur significa muito para Elisa. Durante 3 anos, ela nunca soube se ele levava seu trabalho a sério. Quando voltam para casa, há uma naturalidade entre eles que não existia antes. No hall de entrada, Arthur hesita novamente. Elisa, ele diz, pegando delicadamente sua mão. Eu sei que estamos navegando em território desconhecido aqui. Não quero pressionar você a nada. Você não está pressionando, ela assegura. Estou nervosa, mas feliz, genuinamente feliz pela primeira vez em muito tempo. Eu também, ele admite. E eu prometo que vamos devagar. Vamos descobrir isso juntos, no nosso ritmo. Desta vez, quando se despedem na porta do quarto dela, o beijo é menos hesitante, mais confiante. Quando se separam, ambos estão sorrindo. Boa noite, Elisa. Boa noite, Arthur. Sozinha em seu quarto, Elisa reflete sobre como sua vida mudou completamente em apenas 2 dias. O homem com quem se casou por conveniência está se revelando alguém completamente diferente do que imaginava. Mais vulnerável, mais atencioso, mais real. Mas junto com a alegria, há também uma ansiedade crescente. E se isso for bom demais para ser verdade? E se eles estiverem se deixando levar pela novidade da situação? E se, quando a lua de mel emocional passar, descobrirem que não são compatíveis de verdade? Elisa balança a cabeça, lembrando das palavras de Paula. Não pode criar problemas que ainda não existem. Por enquanto, ela tem um marido que está se tornando uma pessoa real para ela, um projeto profissional próspero e, pela primeira vez em anos, esperança genuína no futuro. E sábado, eles terão seu primeiro encontro oficial. Ela mal pode esperar para descobrir que surpresa Arthur está preparando. Sábado amanhece com um céu azul cristalino, como se até mesmo o tempo estivesse conspirando para tornar o dia perfeito. Elisa acorda com uma mistura de ansiedade e expectativa que não sentia desde a adolescência. É estranho preparar-se para um primeiro encontro com o homem com quem é casada há 3 anos. Ela passa a manhã em seu ritual habitual. Café da manhã sozinha, já que Arthur saiu cedo para resolver alguns detalhes do encontro, cuidando das plantas no jardim, trabalhando um pouco no aplicativo. Mas sua mente está completamente focada na tarde que se aproxima. Às 2 da tarde, seu celular toca. É Arthur. Oi. Sua voz carrega um nervosismo charmoso. Espero não estar te incomodando, mas... Você tem alguma roupa confortável para caminhar? Caminhar? Elisa sorri, intrigada. Você está planejando me levar para onde? É surpresa, mas nada muito elegante. Na verdade, prefira algo bem casual e sapatos confortáveis. Arthur, você está me deixando curiosa. Ótimo. Passo te buscar às 4? Estarei pronta. Elisa escolhe uma calça jeans, uma blusa leve e tênis. Uma combinação que não usa há meses. Olhando-se no espelho,
Vê a mulher que costumava ser antes dos vestidos sociais e eventos formais. Arthur chega pontualmente às 4, dirigindo não seu BMW executivo, mas um carro menor e mais discreto. Ele está usando jeans, tênis e uma camiseta simples, e Elisa se surpreende com o quanto ele parece mais jovem e relaxado assim. Pronta para a aventura? Ele pergunta, abrindo a porta do carro para ela. Que tipo de aventura? Do tipo que duas pessoas normais fariam num primeiro encontro. Ele responde com um sorriso misterioso. Eles dirigem pelas ruas de São Paulo, passando por bairros que Elisa não visitava há anos. Arthur toca uma playlist suave e eles conversam naturalmente sobre coisas cotidianas. O trânsito, a música, os planos para a semana seguinte. É surpreendentemente normal e confortável. Depois de cerca de 40 minutos, Arthur estaciona próximo ao Parque Ibirapuera. Elisa o olha confusa. O parque? Não exatamente o parque, Arthur responde, pegando uma mochila do banco traseiro. Venha, você vai ver. Eles caminham por alguns minutos até chegarem a uma pequena trilha que Elisa nunca havia notado antes. A trilha leva a uma área mais elevada do parque, longe das multidões, onde há uma vista panorâmica da cidade. Eu não sabia que este lugar existia, Elisa admite, impressionada. Eu descobri por acaso, num dia que estava precisando de ar fresco, Arthur explica, estendendo uma manta no chão. Pensei que seria perfeito para nosso primeiro piquenique. Da mochila, ele tira uma cesta com sanduíches, frutas, sucos naturais e até mesmo um pequeno vaso com mais rosas cor-de-rosa. Arthur, isso é perfeito, Elisa diz, genuinamente tocada. Você preparou tudo isso? Bem, Dona Marta me ajudou com a comida, ele admite corado. Mas a ideia foi toda minha. Pensei que seria legal fazermos algo que dois estranhos fariam para se conhecer. Eles se sentam na manta, e pela primeira vez em 3 anos, Elisa vê Arthur completamente descontraído. Sem o terno formal, sem a pressão dos negócios, ele parece uma pessoa totalmente diferente. Mais jovem, mais espontâneo, mais humano. Me conte sobre sua infância. Elisa pede, mordendo um sanduíche. Arthur sorri, parecendo surpreso com a pergunta. Ninguém nunca me pergunta isso. Todo mundo sempre quer saber sobre a empresa, sobre negócios. Bem, eu não sou todo mundo. Não, você definitivamente não é. Ele concorda, seu olhar se aquecendo. Minha infância foi solitária, principalmente. Meus pais sempre estavam trabalhando ou viajando. Fui criado mais por governantas e professores particulares do que pelos meus pais. Isso deve ter sido difícil. Era o que eu conhecia, Arthur responde. Mas talvez explique por que eu sou tão fechado com relações pessoais. Nunca aprendi realmente como fazer isso. E seus pais? Como era o relacionamento deles? Arthur fica pensativo por um momento. Respeitoso, mas frio. Eles se casaram por conveniência familiar, como era comum na época. Nunca vi demonstrações de afeto entre eles. Talvez por isso eu tenha achado que nosso arranjo era normal. Elisa sente uma pontada de tristeza ao imaginar Arthur criança, crescendo numa casa grande e vazia, sem exemplos de amor verdadeiro. E você? Ele pergunta. Me conta sobre sua família. Completamente diferente da sua. Elisa sorri. Meus pais se amavam loucamente. Papai trabalhava como contador, mamãe era professora primária. Não tínhamos muito dinheiro, mas nossa casa sempre estava cheia de risadas, música, amigos. Sua mãe morreu quando eu tinha 22 anos. Câncer, Elisa responde, sua voz se suavizando. Foi muito difícil para papai. Eles eram companheiros de verdade, sabe? Melhores amigos, amantes, parceiros em tudo. Arthur pega sua mão gentilmente. Deve ter sido um exemplo lindo de casamento para você. Foi. E talvez por isso tenha sido tão difícil aceitar nosso arranjo.
Eu sabia como o amor verdadeiro deveria ser. Eles ficam em silêncio por alguns momentos, absorvendo esta nova intimidade entre eles. Elisa, Arthur diz finalmente, eu quero que você saiba que, se pudesse voltar atrás e conhecer você, de forma normal, num café, numa festa, num encontro marcado por amigos, eu faria isso. Eu gostaria que tivéssemos tido a chance de nos apaixonar sem toda essa complicação. Mas talvez não tivéssemos nos conhecido de outra forma, ela responde. Nossas vidas eram muito diferentes. Você frequentava círculos sociais que eu nem imaginava. Eu trabalhava numa clínica no centro da cidade. Nossos mundos provavelmente nunca se cruzariam naturalmente. Talvez o destino tenha encontrado uma forma estranha de nos unir. Arthur sugere com um meio sorriso. Você acredita em destino? Não acreditava. Mas agora, talvez sim. O tarde passa voando, enquanto eles conversam sobre tudo. Livros favoritos, filmes que os marcaram, lugares que sonham conhecer, medos íntimos, sonhos secretos. Elisa descobre que Arthur toca piano, que adora culinária japonesa, que tem medo de voos turbulentos. Arthur descobre que ela sonhava em ser escritora na adolescência, que coleciona conchas sempre que visita praias, que canta no chuveiro. São as conversas que deveriam ter tido antes de se casarem, as descobertas que casais normais fazem nos primeiros meses de relacionamento. Quando o sol começa a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados, Arthur se levanta e estende a mão para Elisa. Vamos caminhar um pouco? Eles guardam as coisas e caminham pela trilha, que os leva a um mirante com vista para a cidade. São Paulo se estende diante deles, as luzes começando a se acender no crepúsculo. É linda, não é? Arthur comenta, observando a vista. Sim, é. Elisa concorda, mas quando Arthur olha para ela, percebe que ela está olhando para ele, não para a cidade. Elisa. Ele se aproxima e desta vez, quando se beijam, não há hesitação. É um beijo apaixonado, cheio de 3 anos de sentimentos reprimidos e da alegria de finalmente poderem expressá-los. Quando se separam, ambos estão ofegantes e sorrindo. Este foi o melhor primeiro encontro da minha vida, Elisa sussurra. O meu também, Arthur responde abraçando-a, e eu espero que seja o primeiro de muitos. No caminho de volta para casa, há uma leveza no ar que nenhum dos dois experimentava há anos. Eles conversam e riem como um casal apaixonado, com as mãos entrelaçadas enquanto Arthur dirige. Mas quando chegam à mansão no Morumbi, a realidade os atinge suavemente. Há um carro desconhecido na entrada, um Mercedes preto e imponente. Você estava esperando alguém? Elisa pergunta. Arthur franze a testa. Não, vamos ver do que se trata. Dona Marta os recebe na porta com uma expressão preocupada. Senhor Arthur, seu tio Henrique está aqui. Chegou há 1 hora e disse que esperaria. Está na sala de estar. Elisa vê Arthur se enrijecer imediatamente. A descontração do dia desaparece e ele volta a ser o executivo tenso que ela conhece. Henrique, Arthur murmura, passando a mão pelos cabelos. Ele nunca vem aqui sem avisar. Quem é ele? Elisa pergunta baixinho. Meu tio, irmão do meu pai. Ele tem uma participação minoritária na empresa, mas é complicado. Elisa, eu preciso falar com ele. Pode ser algo urgente. Claro, vá. Eu subo para o quarto. Não. Arthur pega sua mão. Fique comigo. Nós somos casados. É natural que você esteja presente. Elisa percebe que esta é a primeira vez que Arthur a inclui deliberadamente numa situação familiar ou de negócios. Henrique Diniz é um homem na casa dos 60 anos, impecavelmente vestido mesmo num sábado à noite. Seus olhos pequenos e calculistas examinam Elisa dos pés à cabeça quando entram na sala. Arthur, finalmente, ele diz, se levantando, e esta deve ser sua esposa. A pausa antes da palavra esposa é deliberada
e desrespeitosa. Elisa sente a tensão imediatamente. Elisa, este é meu tio Henrique. Henrique, minha esposa Elisa. Encantado. Henrique diz, mas não oferece a mão. Preciso falar com você, Arthur. É sobre a proposta de fusão com o grupo Yamamoto. Podemos conversar na segunda-feira, Arthur responde. É fim de semana. Infelizmente, não pode esperar. Os japoneses querem uma resposta até segunda de manhã e há complicações que precisamos discutir. Arthur olha para Elisa, claramente dividido entre o dever familiar e o desejo de proteger a intimidade que acabaram de construir. É sobre aqueles rumores ridículos que estão circulando. Henrique continua, sua voz carregada de desdém. Sobre a natureza do seu casamento. Elisa sente o sangue gelar. Arthur se posiciona ligeiramente na frente dela, num gesto protetor instintivo. Que rumores? Arthur pergunta, sua voz perigosamente baixa. Oh, vamos, Arthur. Todo mundo sabe que esta união foi conveniente para ambas as partes. O problema é que os japoneses são muito tradicionais sobre assuntos familiares. Se acharem que seu casamento é apenas um arranjo de negócios, podem retirar a oferta. Nosso casamento não é da conta dos japoneses ou de mais ninguém, Arthur responde firmemente. Mas é, meu caro sobrinho, quando você é o CEO de uma empresa familiar, sua vida pessoal afeta os negócios. E se perdemos esta fusão por causa de rumores sobre um casamento de conveniência? Henrique, Arthur interrompe sua voz gelada. Sugiro que termine esta conversa agora. Estou apenas sendo prático, Henrique responde, mas seus olhos se fixam em Elisa com malícia. Talvez sua esposa possa nos dar alguns minutos para discussão entre família. É uma clara tentativa de excluí-la e humilhá-la. Elisa sente o rosto esquentar, mas antes que possa responder, Arthur dá um passo à frente. Elisa é minha família. Ele diz com uma firmeza que surpreende até mesmo Elisa. Qualquer coisa que você tenha a dizer para mim, pode dizer na frente dela. Henrique sorri, mas é um sorriso cruel. Que dedicação tocante. Bem, já que insiste... Os japoneses estão questionando se podem confiar numa liderança que mantém um casamento falso. Eles valorizam a autenticidade, Arthur. E todos sabemos que este casamento foi arranjado para resolver problemas financeiros dela e necessidades sociais suas. Elisa sente como se tivesse levado um soco no estômago. Todas as inseguranças dos últimos dias voltam com força total. É assim que o mundo vê seu casamento? É assim que sempre será vista? Como você se atreve? Arthur começa, mas Elisa o interrompe. Está tudo bem, Arthur, ela diz, sua voz tremendo ligeiramente. Seu tio tem razão. Eu não deveria estar aqui para esta conversa. Elisa não... Vou deixar vocês conversarem, ela diz, evitando olhar para qualquer um dos dois homens. Elisa sai da sala com toda a dignidade que consegue reunir, mas assim que está fora de vista, sente as lágrimas queimarem seus olhos. Ela sobe as escadas rapidamente, escutando as vozes elevadas que começam na sala. Arthur claramente furioso com o tio. Em seu quarto, ela se senta na cama, ainda vestindo as roupas casuais do piquenique, segurando uma das rosas cor-de-rosa que Arthur trouxe. Algumas horas atrás, ela se sentia como uma mulher apaixonada num primeiro encontro mágico. Agora, se sente novamente como uma aquisição conveniente que causa problemas para o homem que ama. As palavras de Henrique ecoam em sua mente. Casamento falso, arranjo de negócios, problemas financeiros dela. É assim que sempre será vista? Não importa o quanto ela e Arthur se apaixonem um pelo outro, o mundo sempre saberá como eles começaram. Cerca de 1 hora depois, ela escuta passos no corredor. Arthur bate suavemente na porta. Elisa, posso entrar?
Ela limpa as lágrimas rapidamente. Entre. Arthur entra e imediatamente percebe que ela esteve chorando. Seu rosto se contorce de dor. Elisa, me desculpa, meu tio foi completamente inapropriado. Ele estava certo, não estava? Ela pergunta, tentando manter a voz firme. Sobre como as pessoas veem nosso casamento. Arthur se senta na cama ao lado dela. Eu não me importo com o que as pessoas pensam. Mas você deveria. Se isso pode afetar seus negócios, sua reputação. Elisa, olha para mim. Arthur pega seu rosto delicadamente. Eu mandei Henrique embora. Disse para ele que se não consegue aceitar minha esposa, ele pode vender sua parte na empresa. Arthur, você não pode fazer isso por minha causa. Não é por sua causa, é por nós. Porque o que temos agora é real, e eu não vou deixar ninguém diminuir isso. Elisa sente novas lágrimas se formando, mas ele tem razão sobre uma coisa. Nosso casamento começou como um arranjo. As pessoas sempre vão saber disso. E daí? Arthur responde. Muitos casamentos começam de formas estranhas. O que importa é onde chegamos, não onde começamos. Você realmente acredita nisso? Eu acredito em nós, ele diz, beijando sua testa. Acredito no que senti hoje quando você sorriu para mim no piquenique. Acredito na forma como meu coração acelera quando você entra numa sala. Acredito que o que temos agora é mais real do que qualquer casamento que começou normalmente, mas não tem amor verdadeiro. Elisa o abraça, sentindo-se simultaneamente grata e aterrorizada. Grata por ter um homem que a defende, mas aterrorizada pela complexidade de sua situação. Arthur, ela sussurra. E se isso nunca for simples? E se sempre houver pessoas como seu tio questionando nossa legitimidade? Então enfrentaremos juntos, ele responde. Porque eu prefiro ter um amor complicado com você do que qualquer coisa simples com outra pessoa. Naquela noite, eles adormecem abraçados pela primeira vez. Mas Elisa permanece acordada por horas, olhando para o teto. O primeiro encontro foi mágico, mas a realidade do mundo externo é cruel. Eles podem se apaixonar um pelo outro o quanto quiserem, mas sempre haverá pessoas prontas para lembrar que eles começaram como estranhos, unidos por conveniência. A pergunta que a mantém acordada é: será que o amor é forte o suficiente para superar um passado que todos conhecem? 3 semanas se passam após o confronto com Henrique, e elas são marcadas por uma intimidade crescente entre Elisa e Arthur, mas também por uma tensão subjacente que nenhum dos dois consegue ignorar completamente. Eles jantam juntos todas as noites, compartilham cafés da manhã cheios de conversa, e Arthur até começou a trabalhar algumas horas em casa para passar mais tempo com ela. Mas Elisa percebe que Arthur está mais tenso no trabalho. Ele não fala muito sobre isso, mas ela nota as ligações que se estendem até mais tarde. A preocupação em seus olhos quando acha que ela não está vendo. A fusão com os japoneses se tornou uma fonte constante de estresse, e Elisa não consegue parar de se perguntar se ela é parte do problema. Numa quinta-feira de manhã, enquanto Arthur está numa videoconferência em seu escritório, Elisa decide tomar uma decisão que vem considerando há dias. Ela liga para Gabriel. Oi, Elisa, como vai o projeto? Gabriel atende com sua energia característica. Vai bem, obrigada. Na verdade, estou ligando porque tive uma ideia. Que tal expandirmos nossa parceria? Como assim? Tenho pensado em abrir um estúdio de bem-estar, um espaço físico onde possamos oferecer não apenas o aplicativo, mas também workshops presenciais, sessões de meditação em grupo, talvez até terapias complementares. Gabriel fica em silêncio por um momento. Uau, isso é ambicioso e interessante. Você tem algum lugar em mente? Na verdade, sim. Lembra que você mencionou conhecer alguns espaços criativos em Pinheiros? Queria dar uma olhada. Claro, posso te mostrar alguns lugares hoje mesmo, se quiser.
Após a ligação, Elisa sente uma mistura de empolgação e nervosismo. Ela não contou para Arthur sobre esta ideia ainda. Na verdade, mal admite para si mesma que parte da motivação é criar uma independência maior, um espaço que seja completamente seu. À tarde, ela encontra Gabriel numa cafeteria em Pinheiros. Ele já separou informações sobre 3 espaços disponíveis para locação, todos em prédios que abrigam outros negócios criativos. Este aqui é o meu favorito, Gabriel diz, mostrando fotos no tablet. É um espaço grande com boa iluminação natural e fica num prédio que tem um coletivo de artistas, algumas startups de tecnologia e até uma pequena editora. As fotos mostram um ambiente acolhedor com janelas amplas, pisos de madeira e uma área externa pequena, mas charmosa. Pode ser perfeito, Elisa concorda. Podemos visitar. O espaço é ainda melhor pessoalmente. São cerca de 100 metros quadrados, com 2 salas que podem ser adaptadas para diferentes atividades, uma recepção aconchegante e a área externa que pode se tornar um pequeno jardim zen. Dá para imaginar perfeitamente, Gabriel comenta, caminhando pelo espaço. A sala maior para workshops e meditações em grupo, a menor para atendimentos individuais e a recepção pode ter uma pequena loja com produtos relacionados ao bem-estar. Elisa visualiza tudo isso e, pela primeira vez em semanas, sente uma empolgação pura, não misturada com complicações emocionais. Quanto seria o investimento inicial? Ela pergunta ao corretor. Após escutar os números e fazer algumas contas mentais, Elisa percebe que tem recursos próprios, royalties do aplicativo que foram se acumulando, para bancar o projeto inicialmente. Não precisaria pedir dinheiro para Arthur. Não seria mais uma coisa que liga sua independência financeira a ele. Vou pensar com carinho, ela diz ao corretor. Entro em contato em alguns dias. No caminho de volta, Gabriel pergunta: posso ser indiscreto? Você pareceu aliviada quando soube que pode financiar o projeto sozinha. Elisa olha para ele, surpresa com sua percepção. É complicado. Quer conversar sobre isso? Prometo que sou um bom ouvinte e às vezes ajuda a falar com alguém de fora da situação. Eles param numa pracinha próxima e Elisa se vê contando para Gabriel uma versão resumida de sua história. O casamento de conveniência, os sentimentos que surgiram, o conflito entre o amor real e as origens artificiais da relação. Gabriel escuta sem julgar, apenas acenando ocasionalmente. Entendo o dilema, ele diz quando ela termina. Você quer ter certeza de que pode ser independente, de que está com ele por escolha, não por necessidade. Exatamente. E também preciso de algo que seja completamente meu, algo que ninguém possa questionar ou diminuir. Faz total sentido, e esse projeto pode ser exatamente isso. Quando Elisa chega em casa, Arthur já voltou do trabalho e está na cozinha conversando com Dona Marta sobre o jantar. Ele sorri quando a vê, mas ela percebe que há tensão em seus olhos. Como foi seu dia? Ele pergunta, beijando-a levemente. Interessante, visitei um espaço para um projeto novo. Arthur ergue as sobrancelhas. Que tipo de projeto? Durante o jantar, Elisa conta sobre a ideia do estúdio de bem-estar. Arthur escuta atentamente, fazendo perguntas inteligentes sobre o modelo de negócio, a localização, o público-alvo. Parece uma evolução natural do aplicativo, ele comenta. Você pensou em buscar investidores? Na verdade, acho que posso financiar a fase inicial sozinha. Arthur para de comer, estudando seu rosto. Elisa, você sabe que eu ficaria feliz em investir no projeto, ou pelo menos em ajudar com contatos, consultoria. Eu sei, ela responde cuidadosamente. E agradeço. Mas preciso tentar fazer isso por conta própria primeiro. Há um momento de silêncio tenso. É sobre independência? Arthur pergunta gentilmente. Sim, é sobre independência. E também sobre ter algo que seja indubitavelmente meu.
Arthur assente, mas ela vê que ele está magoado pela exclusão. Arthur, ela diz, pegando sua mão, não é sobre não confiar em você, é sobre precisar provar para mim mesma que posso fazer isso. Eu entendo, ele responde, mas sua voz não é totalmente convincente. Naquela noite, eles vão dormir com uma tensão leve entre eles, o primeiro desacordo real que têm como casal. Não é uma briga, mas é uma divergência sobre algo importante. Na manhã seguinte, Arthur está visivelmente distraído durante o café. Depois de várias tentativas de conversa que não levam a lugar nenhum, Elisa pergunta diretamente: o que está acontecendo? E não me diga que é nada, porque eu vejo que algo está te preocupando. Arthur suspira, pousando a xícara. Os japoneses marcaram uma reunião para amanhã. Querem conhecer você. Elisa sente o estômago se contrair. Conhecer a mim? Por quê? Porque meu querido tio não conseguiu manter a boca fechada sobre os rumores relacionados ao nosso casamento. Agora, eles querem avaliar pessoalmente se somos um casal autêntico. Arthur, isso é ridículo, invasivo. Sim, eu sei, mas a fusão representa 300 milhões de reais em investimento. Eu não posso simplesmente ignorar. Elisa se levanta caminhando até a janela. E se eles decidirem que não somos autênticos o suficiente, então perdemos a fusão. E se eu não for? Se eu disser que não quero ser avaliada como se fosse um produto? Arthur fica em silêncio por um longo momento. Então, também perdemos a fusão. A honestidade brutal da resposta atinge Elisa como um soco. Então não tenho escolha, na verdade. Elisa. Não, Arthur. Está tudo bem. Eu entendo. Ela se vira para olhá-lo. Mas preciso saber uma coisa. Se eles aprovarem nosso casamento e a fusão acontecer, vai ser sempre assim? Sempre vou precisar ser auditada sobre a autenticidade dos meus sentimentos? Claro que não. Como você pode ter certeza? Arthur se levanta, aproximando-se dela. Porque depois desta fusão, eu vou ter recursos e estabilidade suficientes para tomar as decisões que quiser sobre minha vida pessoal, sem depender da aprovação de ninguém. E até lá, preciso que você confie em mim. Elisa estuda seu rosto, vendo sinceridade, mas também a pressão que ele está enfrentando. Está bem, ela diz finalmente. Eu vou à reunião. Mas, Arthur, depois disso precisamos conversar seriamente sobre nosso futuro. A reunião acontece no escritório central da empresa Diniz, num sala de conferências com vista panorâmica da cidade. Os japoneses são 3 homens de meia idade, impecavelmente vestidos e formais. Eles cumprimentam Elisa com cortesia respeitosa, mas ela sente que está sendo avaliada em cada gesto. Durante 2 horas, eles fazem perguntas que começam profissionais, mas gradualmente se tornam pessoais. Como ela e Arthur se conheceram, quais são seus planos para o futuro, como ela vê o papel da família na vida empresarial. Elisa responde com honestidade cuidadosa, falando sobre como ela e Arthur desenvolveram uma parceria que evoluiu para algo mais profundo, sobre como ela valoriza a discrição e o apoio mútuo. Ela não mente, mas também não conta toda a verdade sobre suas origens. Arthur, ao lado dela, está tenso, mas orgulhoso da forma como ela se apresenta. Em vários momentos, ele a defende sutilmente quando as perguntas ficam muito invasivas. No final, o líder da delegação japonesa faz uma declaração que os surpreende. Senhor Diniz, Senhora Diniz, agradecemos sua transparência. É evidente que vocês desenvolveram uma parceria sólida, baseada em respeito mútuo e objetivos compartilhados. Isso é exatamente o tipo de estabilidade familiar que valorizamos numa parceria de longo prazo. Elisa troca um olhar com Arthur, ambos surpresos com a facilidade da aprovação. No entanto, o homem continua,
Gostaríamos de incluir uma cláusula no acordo que garanta que mudanças significativas na estrutura familiar da empresa sejam comunicadas com antecedência. Arthur franze a testa. Que tipo de mudanças? Divórcio, separação, mudanças na liderança por questões familiares, nada intrusivo, apenas uma salvaguarda. É uma cláusula que basicamente torna seu casamento parte do contrato empresarial. Elisa sente uma onda de claustrofobia. Preciso discutir isso com minha esposa. Arthur responde diplomaticamente. Naturalmente, esperamos uma resposta até segunda-feira. No carro, voltando para casa, nenhum dos dois fala por vários minutos. Elisa, Arthur finalmente quebra o silêncio. Eu sei como isso deve ter soado para você. Como soou? Arthur, eles basicamente querem contratar nosso casamento junto com sua empresa. Eu não vou aceitar essa cláusula. Elisa o olha, surpresa. Mas a fusão não vale nossa liberdade. Não vale você se sentir prisioneira do meu trabalho. Arthur, 300 milhões? Não me importo se fosse 1 bilhão. Eu não vou transformar você numa funcionária da empresa. Elisa sente uma onda de amor e gratidão, mas também uma clareza súbita sobre o que precisa fazer. Para, ela diz subitamente. O quê? Para o carro. Por favor. Arthur para num estacionamento próximo, preocupado. O que foi? Elisa se vira para olhá-lo completamente. Arthur, eu te amo. Eu te amo de verdade. Não porque você me salvou financeiramente, não por gratidão, não por conveniência. Eu me apaixonei pelo homem que ajusta o ar-condicionado para mim, que escuta minhas ideias sobre meditação, que defende nossa privacidade, mesmo quando custa dinheiro. Arthur sorri, mas há confusão em seus olhos. Eu também te amo, Elisa. Por que parece que você está se despedindo? Porque preciso que você aceite a fusão. Elisa, deixa eu terminar. Aceite a fusão com a cláusula e tudo, mas eu não vou assinar nada. Não entendo. Eu quero que a gente se divorcie. O rosto de Arthur empalidece. O quê? Quero que a gente se divorcie e depois quero que você me peça em casamento de novo. De verdade desta vez. Sem contratos, sem cláusulas, sem nada além de 2 pessoas que se amam e querem construir uma vida juntas. Arthur fica em silêncio, processando. Arthur, eu nunca vou conseguir me sentir livre para te amar completamente enquanto nosso casamento estiver misturado com negócios e obrigações. E você nunca vai conseguir tomar decisões empresariais sem se preocupar como elas me afetam. Mas se nos divorciarmos, você perde a fusão? Talvez. Ou talvez não. Talvez, quando eles virem que você abriu mão de uma esposa para fazer um negócio honesto, eles respeitem isso. E se não respeitarem, pelo menos você vai saber que qualquer parceria futura será baseada apenas no seu mérito profissional. Arthur pega as mãos dela. E se depois do divórcio você descobrir que não me ama tanto quanto pensa? Então, descobrirei isso como uma mulher livre, não como alguém presa num contrato, e você poderá me deixar ir como um homem livre, não como alguém que está sendo ingrato com quem o salvou. Elisa, você não me salvou. Nós nos salvamos mutuamente. Então vamos nos salvar de novo, mas desta vez conscientemente. Arthur a estuda por um longo momento, depois sorri lentamente. Você tem certeza disso? Absoluta. E depois que nos divorciarmos, você vai aceitar que eu te peça em casamento? Só se você quiser me pedir de verdade, sem pressão, sem prazo, sem nada além do que você realmente sente. Arthur ri, beijando suas mãos. Elisa Moura, você é a mulher mais corajosa que eu já conheci. Arthur Diniz, você é o homem mais íntegro que eu já conheci. Os próximos 3 meses são uma montanha-russa emocional. O divórcio é finalizado numa manhã de terça-feira, com ambos assinando papéis num cartório, depois saindo para almoçar juntos como
Elisa não sabe bem o que são agora, ex-marido e ex-esposa que estão namorando. A fusão com os japoneses acaba acontecendo surpreendentemente. Quando Arthur explicou que se divorciou para manter a integridade pessoal e empresarial separadas, eles ficaram impressionados com sua ética. A cláusula familiar foi removida do contrato. Elisa abre seu estúdio de bem-estar em Pinheiros numa cerimônia pequena, mas calorosa, com Paula, Gabriel, Dona Marta e alguns amigos. Arthur comparece orgulhoso, mas como namorado, não como marido investidor. Eles moram em casas separadas agora. Elisa alugou um apartamento charmoso próximo ao estúdio e Arthur ficou na mansão. Mas passam a maior parte do tempo juntos, descobrindo como é namorar sem as complicações dos contratos e obrigações. É mais difícil em alguns aspectos, eles precisam fazer esforço consciente para se encontrarem. Não podem simplesmente assumir que estarão juntos todas as noites. Mas é também mais gostoso, porque cada encontro é uma escolha, não uma obrigação. Numa manhã de sábado, 3 meses após o divórcio, Elisa está trabalhando no jardim de seu apartamento quando Arthur aparece na porta. Ele está nervoso, segurando algo atrás das costas. "Oi", ele diz, sorrindo de forma meio tímida. "Oi, não estávamos marcados para nos encontrar hoje." "Eu sei, mas, bem, preciso te falar uma coisa." Elisa se levanta, limpando as mãos na terra. "O que é?" "Elisa Moura", Arthur diz, se ajoelhando ali mesmo no pequeno jardim. "Você quer se casar comigo?" Ele revela um anel simples e lindo, completamente diferente do conjunto formal que ela usou durante 3 anos. "Arthur, desta vez sem contratos, sem advogados, sem nada além de mim, perguntando se você quer passar o resto da vida comigo porque me ama e eu te amo." Elisa sente lágrimas de alegria enchendo seus olhos. "Sim, eu quero. Claro que eu quero." Quando ele coloca o anel em seu dedo, ambos estão rindo e chorando ao mesmo tempo. Mas desta vez, Elisa diz, "Nós fazemos as coisas do nosso jeito." "Como assim?" "Casamento pequeno, no jardim aqui de casa, apenas as pessoas que realmente importam. E nossa lua de mel... Quero conhecer aquela cidade no interior que você me contou, onde seus avós se conheceram." "Perfeito." Arthur concorda beijando-a. "Absolutamente perfeito." 3 meses depois, numa tarde dourada de outono, Elisa e Arthur se casam pela segunda vez no pequeno jardim do apartamento dela, rodeados por girassóis que ela plantou especialmente para a ocasião. Paula é a madrinha, Gabriel é o padrinho, e Dona Marta não para de chorar de alegria. Não há orquídeas brancas desta vez, apenas as flores que Elisa ama. Não há protocolo, apenas sorrisos genuínos e lágrimas de felicidade. Não há contrato, apenas votos que eles escreveram um para o outro, falando sobre amor escolhido conscientemente. Quando o juiz de paz pergunta se Arthur aceita Elisa como esposa, sua resposta ecoa clara: "Aceito pela segunda vez e para sempre." Quando pergunta se Elisa aceita Arthur como marido, ela sorri através das lágrimas. "Aceito, desta vez porque quero, não porque preciso." E quando se beijam, oficialmente casados novamente, ambos sabem que desta vez é para valer. Não porque um contrato os obriga, mas porque escolheram conscientemente construir uma vida juntos. Na festa pequena que segue, um churrasco descontraído no jardim, Arthur puxa Elisa para um canto. "Sem arrependimentos?" ele pergunta. "Nenhum", ela responde. "E você?" "Só um", Arthur diz, e Elisa sente uma pontada de preocupação. "Eu me arrependo de não ter tido coragem de te dizer que te amava antes. Perdemos tempo demais sendo estranhos educados." Elisa sorri, abraçando-o. "Não perdemos tempo. Precisávamos aprender a nos amar primeiro como indivíduos, para depois conseguirmos nos amar como casal."
palavras sábias da minha esposa. Arthur murmura contra seus cabelos. Sua esposa que te escolheu. Elisa corrige. Não sua esposa que precisava de você. E ali, no jardim cheio de girassóis, rodeados pelas pessoas que realmente importam, Elisa e Arthur começam oficialmente sua segunda história de amor. A primeira que é completamente real, completamente escolhida, completamente deles. Não é uma história sobre um casamento de conveniência que deu certo. É uma história sobre duas pessoas que tiveram a coragem de recomeçar quando descobriram que mereciam algo melhor do que apenas conveniência. É uma história sobre amor verdadeiro nascendo das cinzas de um acordo prático, mas se tornando forte o suficiente para destruir o próprio acordo e renascer como algo puro e escolhido. E quando o sol se põe sobre São Paulo naquela tarde dourada, Elisa olha para seu novo marido, que é também seu antigo marido, que é também o amor que ela escolheu livremente. E sabe que algumas histórias de amor valem a pena toda a complicação necessária para chegarem ao seu final verdadeiro. E assim termina a história de Elisa e Arthur, que nos ensina que o amor verdadeiro às vezes precisa ser destruído e reconstruído para ser realmente autêntico. Se esta história tocou seu coração, se você acredita que nunca é tarde demais para recomeçar por amor, inscreva-se no canal, deixe seu like e nos comente. Você teria coragem de recomeçar um relacionamento do zero pelo amor verdadeiro? Suas histórias nos inspiram a continuar contando sobre a coragem de amar conscientemente. Até a próxima história que aquece o coração.